Eu sou Vanessa Weber. E eu sou Gabriel Frois e você está no compilado do Código Fonte TV. Seja muito bem-vindo a mais esse compilado de número 237 que contempla as notícias de 7 de março até o dia 13 de março. É isso aí, tá chegando o aniversário da Vanessa. Ai, deixa quieto, Gabriel. Vou Fica ficar mais mais velha. É melhor nem pensar nisso não, viu? Agora que nós já contamos pra você que nós colocamos a nossa logo aqui nas nossas tech t-shirts da Insider, né? E essa foi uma decisão estratégica e muito inteligente de nossa parte, viu? Fãs das peças que vestem muito bem, duram pra caramba, regula a temperatura, não precisam passar porque elas desamassam no corpo. Ou seja, são práticas pra caramba e que nós usamos todos os dias. Nós ficamos muito satisfeitos aqui com essa decisão. E, ó, se você tá precisando renovar também o seu guarda-roupa, você tem que aproveitar hoje, viu? Porque essa é a última chamada ali para você aproveitar o Dia do Consumidor. O nosso cupom, que é o código, te garante agora 50% off somando nos descontos do site. E se você pagar no Pix, ainda tem 10% a mais de desconto. Olha só que beleza, Olha viu? que beleza. Então, se eu fosse você, eu não perderia essa última chamada para você aproveitar esse descontão da Insider. Se você estava namorando aí uma camiseta, esse é o momento. E se você estava aí pretendendo ir até San José, lá na Califórnia, para acompanhar o NVIDIA GTC 2026, eu lamento te informar que os ingressos presenciais para a conferência já esgotaram. Pois é, então a dica é que você faça igual nós vamos fazer. Prepare um café, fique ligado no máximo de sessões possíveis do dia 16 a 19 de março para mergulhar aí no futuro dos agentes autônomos de IA generativa e da IA física voltada à robótica. Esse é o principal evento online para você entender ali o que as gigantes da tech estão aprontando, sem contar a chance de fazer cursos gratuitos e tirar certificações dentro do Deep Learning Institute da NVIDIA. O evento começa já com o famoso keynote do Jensen Huang ao vivo nessa segunda-feira, dia 16 de março, às 15 horas. A inscrição é 100% gratuita e o link, obviamente, está aqui na descrição. Garanta logo aí a sua vaga, que as sessões ao vivo, elas lotam, tá? Então, bora para as notícias se atualizaram. Ó. O Cloud encontra 22 vulnerabilidades, sabe aonde? No Firefox. Em uma parceria entre a Anthropic e a Mozilla, levou a descoberta de novas vulnerabilidades no Firefox usando o modelo Claude Opus 4.6 para analisar o código do navegador. Durante cerca de 2 semanas de testes, o sistema gerou mais de uma centena de relatórios de bugs e identificou 22 vulnerabilidades de segurança, sendo 14 classificadas como de alta gravidade. A análise começou pela engine do JavaScript, um dos componentes mais críticos do navegador por lidar ali diretamente com o código executado em páginas web. Em um dos primeiros testes, o modelo encontrou uma falha de gerenciamento de memória do tipo Use After Free, que foi reproduzida em ambiente controlado e registrada no Bugzilla para avaliações pelos engenheiros da Mozilla. As correções foram incorporadas ao Firefox 148, lançado em fevereiro, enquanto alguns ajustes adicionais devem chegar em versões seguintes do navegador. Segundo os engenheiros envolvidos no projeto, a colaboração levou à emissão de 22 CVEs e à correção das falhas identificadas no código. Apesar da eficiência em encontrar vulnerabilidades, os testes indicaram que o modelo ainda tem limitações para transformá-las em ataques reais. Pesquisadores pediram que o sistema tentasse gerar exploits para as falhas encontradas e, após diversas tentativas, apenas 2 funcionários em ambiente de teste com proteções reduzidas. O experimento faz parte aí de um esforço para aplicar modelos de IA na análise de segurança de grandes bases de código. E a Mozilla relatou que o sistema encontrou mais bugs graves em 2 semanas do que o volume normalmente reportado ao projeto em cerca de 2 meses. Ou seja, isso também é uma tendência, ainda mais utilizando o Claude da Anthropic, que em vários outros testes, para encontrar bugs, inclusive já tem agora novas atualizações do Claude para fazer code review. Ele tem coisas específicas agora para te ajudar realmente no código, né? Então, a tendência é que cada vez mais a gente utilize, né, não só Mozilla, aí, mas todo mundo utilizando para encontrar vulnerabilidade dentro do código. Né? O único problema que eu vejo é que você vê ali, elas ainda geram muitas e muitas demandas para chegar ali às 22 vulnerabilidades, né? Então foram centenas de páginas ali de
possíveis problemas para chegar nesse valor ali que é menor. Mas ainda assim, é excelente, né? Você viu que foi mais eficiente em 2 semanas. Em 2 semanas fizeram o equivalente a 2 meses de trabalho. E que bom que ele ainda consegue descobrir qual é a vulnerabilidade, mas não consegue criar um vetor de ataque para ela, né? E espero que continue assim. Isso já aconteceu também, mas comigo aqui, mas não com o Cloud, com o Codex. Eu justamente peguei uma base de código nossa, obviamente não tem o tamanho do Firefox, e pedi para tentar encontrar alguma vulnerabilidade aqui, para ver se algum arquivo fica exposto ou se dá para fazer algum ataque, né? Nesse caso, a gente estava usando, na época quando eu fiz isso, a gente estava usando o Next.js. E depois disso, foi ano passado, depois disso, o Next.js teve uma atualização grande aí de segurança. Foi. Ou seja, o Codex não conseguiu identificar nem o problema do Next.js. Pois é. Mas ele tentou realmente identificar alguns problemas no meu código. E quando eu vi ali, não era realmente problemas ou bugs ou coisas críticas, tá? E algumas melhorias. Mas justamente quando você pedia para ele tentar, então, então isso aqui para você é uma falha crítica, como é que eu posso atacar? Qual é o teste que eu posso fazer que simula o ataque? Aí ele não conseguia fazer. Então parece ser algo semelhante ao que o pessoal aqui da Mozilla fez com o Cloud. Ele identifica, mas muitas vezes tem dificuldade, né, para encontrar ou replicar esse problema para que realmente prove que é um bug crítico. De qualquer forma, que a gente viu que já que eles geraram 22 CVEs e já colocaram essas correções já numa versão já nova do Firefox, ou seja, então eles estão realmente vendo que está funcionando, né? E o Ruby cai no ranking do TOB enquanto o Python amplia ainda a liderança. Vamos ver, a linguagem Ruby caiu para a 30ª posição. 30ª. Provavelmente 30ª. o Visual Basic 6 deve estar Acima. mais. Vou até olhar depois aqui. Ele caiu no índice TOB de popularidade de linguagem de programação divulgado em março desse ano, aproximando-se de sair do top 30 após anos com uma das opções mais associadas ao desenvolvimento web. Mas por que isso, hein? De acordo com o levantamento, o principal fator apontado para a queda é o crescimento contínuo do Python, que ocupa a primeira posição do ranking com ampla vantagem sobre as demais linguagens. Ruby foi criado em 95 e ganhou forte adoção, principalmente com o framework Ruby on Rails. No histórico do índice TOB, a linguagem chegou a ter momentos de maior destaque e foi eleita linguagem do ano lá em 2006, após registrar o maior crescimento de popularidade naquele período. No ranking mais recente, o Ruby aparece com cerca de 0,55% de participação e perdeu posições em relação ao mês anterior, quando ocupava a 25ª posição. O índice TOB mede a popularidade das linguagens com base em indicadores como a quantidade de desenvolvedores qualificados, cursos disponíveis e presença em fornecedores e páginas da internet. Para calcular os resultados, o ranking utiliza dados coletados em mecanismos de busca e em mais de 20 grandes sites da web. No levantamento mais recente, Python lidera com cerca de 21% das participações, seguido de C e C++, enquanto Java e C# aparecem nas posições seguintes. Outras mudanças incluem a troca de posições entre o SQL e o R, ou R, no top 10, o retorno da linguagem Swift ao top 20 e a queda do Kotlin para a 22ª posição. O ranking também aponta a linguagem Dart do Google, que aparece na 25ª colocação e pode voltar ao grupo das 20 linguagens mais populares nos próximos levantamentos. Eu estou olhando aqui o índice, tá? 25º é o Dart, por exemplo. O Dart tá mais. Mas, 23º, Classic Visual Basic. Mas se você sobe mais, em 7º lugar está o Visual Basic. Em 11º, o Perl. Tem Scratch em 12º. Fortran está em 13º. Então, cara, é um pouco forçação, né? Usar Por isso aqui, que as né? pessoas têm tanto hate desse índice. Tá explicado. Tudo bem que assim, vamos combinar. Se você pensa em desenvolvimento web, o Ruby vem na sua mente assim, como de pronto imediato, nossa, vou para Ruby. Eu vou dizer que aqui no Brasil, acho que nem tanto. Já foi mais, tá? Agora, lá fora, é sim. Para muitas empresas é uma opção. Se você trabalha para fora, pode dizer aqui. Se você trabalha com Ruby, qual é a opção? Quando se fala
com os estrangeiros sobre desenvolvimento web, o que vem na cabeça? O que vem? Vem o .NET? Ruby, .NET, Python, vem o JavaScript, PHP. junto com TypeScript, PHP, o que vem de primeiro? Ou aqui a 21ª aqui da lista, o Prolog, por exemplo. Prolog. Jesus. Pois é. E o Assembly está em 17º. Então não dá, realmente, para levar muito em conta. E outra isso. coisa que todos esses índices vão ter, todos não, né? Mas o TOB é um desses que vai ter que começar a repensar como ele está ranqueando. Porque hoje está muito comum se utilizar as ferramentas de inteligência artificial. Então, você ranquear por pesquisas no site de busca, talvez já não vai ser a principal fonte. Não tem mais a mesma relevância que tinha há 10 anos atrás. Até porque a gente viu que no próprio Google, o Google mesmo já falou sobre isso. 60% já das buscas dentro do Google não tem clique, não gera clique. Justamente por causa do resumo ali do Gemini, que aparece ali. Então, naquele resumo, as pessoas já não vão. E pode até dizer aqui nos comentários, você está clicando bem menos agora no Google? Eu tô, bem menos. Eu também. Pois é. Então, isso aí, com certeza, tem que influenciar, né? Uma metodologia nova para esses rankings aí que usam esse tipo de critério. E hackers ligados ao governo russo miram contas do Signal e também do WhatsApp. Será que vai chegar aqui isso? Lá, serviços de inteligência da Holanda divulgaram um alerta sobre uma campanha global de ataques digitais que tem como alvo usuários do Signal e do WhatsApp em vários países, especialmente autoridades governamentais, militares e jornalistas. Segundo as agências de inteligência AIVD e a MIVD, a operação é atribuída a hackers ligados ao governo russo e utiliza principalmente técnicas de phishing e engenharia social para assumir o controle das contas. Em vez de explorar vulnerabilidades técnicas ou quebrar a criptografia dos aplicativos, os invasores tentam convencer as vítimas a revelar códigos de verificação enviados por SMS ou PIN de segurança da conta. Técnica velha essa. Velha, né? Mais eficiente, vamos combinar, né? Com essas informações, os atacantes conseguem registrar um novo dispositivo vinculado à conta da vítima e acessar mensagens, contatos e outras informações associadas ao perfil. Quem é que cai nisso? Tem muita gente que cai, né? Tem muita gente. Os relatórios indicam que, no caso do Signal, os hackers costumam se passar por equipes de suporte e enviar mensagens alertando sobre supostas atividades suspeitas, vazamento de dados ou tentativas de acesso indevido à conta. Já no WhatsApp, um dos métodos envolve o uso indevido do recurso de dispositivos conectados, em que links ou QR codes enviados pelos atacantes levam a vítima a vincular o aparelho do invasor à própria conta. Em alguns casos, o usuário continua utilizando o aplicativo normalmente e não percebe imediatamente que outra pessoa também passou a acompanhar as conversas e acessar comunicações potencialmente sensíveis. Eu recebi esses dias, não russo, mas recebi mensagens em português, mas a origem da conta era na Índia. Aí esse também... eu bloqueei tudo. Nada a ver. Aí esses dias também, a gente colocou isso numa das notícias, né? Que era meio que se passando por oficial de justiça no Brasil. Aí sim, já era aqui, já era mais 55 lá o número, então era daqui do Brasil mesmo. E esses dias também foi louco, a Vanessa estava junto comigo, alguém me ligou de noite, né? De madrugada, sei lá, e falando, quem é você? Por que você me ligou? Que não sei o quê. Blá, blá, blá. E quando eu ouvi, eu falei assim, eu não liguei para ninguém. Meu telefone estava parado. E alguém, assim, mas esse número acabou de me ligar. Ou seja, será que alguém clonou meu número? Será? Ou não, é só um tipo novo de golpe. Pois é, pode ser tipo novo de golpe também. Eu sou tão desconfiada que esses dias, vou aproveitar aqui para agradecer, né, que eu tive doente. O pessoal lá da equipe de marketing da TOTS me mandou uma cestinha linda de flores. Muito obrigada. A Bia, Milena, vocês são os amores, todos vocês. Muito agradecida pelo presente. Mas aí a empresa que tinha que fazer a entrega entrou em contato comigo. Eu não entendi nada, eu já achei que era golpe. Eu entrei em contato com a empresa de cestas aqui de São José. Dei um print da mensagem e falei, olha... Estão enviando um golpe aqui com a mensagem de vocês. Ela, não, esse aí é o número da entrega, você pode aceitar, é para você mesmo. Que não era o número oficial da empresa, da loja. Era um segundo número. E a mensagem era meio assim, eu tenho uma entrega para você de Uber.
e meio que assim, querendo confirmar o endereço. Eu falei assim, Não, mas não pediu nem para confirmar o endereço, só pediu se podia enviar. Pois Então eu sou tão cismada que nem mesmo não me perguntando nada, eu não mandei um sim. A gente já achou. Eu já achei, falei, Isso é depois disso vai me pedir o endereço, vai me pedir o número do cartão para eu pagar alguma coisa. E não, na verdade estava tudo correto. Então, mas vale a pena ter esse tipo de filtro. E eu sempre falo isso aqui também, vale muito a pena a gente que tem um pouquinho mais de conhecimento, passar isso, principalmente às vezes para quem tem um pouco mais de idade, não está tão habituado a isso e acha que pode ser normal e acaba sendo uma vítima fácil para a engenharia social. Com certeza. Para quem usa serviços, por exemplo, do governo, acontece direto de ficar mandando mensagem. Eu recebo também mensagem. E-mail nem se fala, mas mensagens aqui mensagem agora direto, no WhatsApp, no SMS, cara, já está muito comum. Aí as pessoas já têm que saber, têm que filtrar. Agora, Gabriel, vamos combinar aqui, né? Vamos falar baixo aqui, gente. Com um bando de mensagem que anda vazando aqui no Brasil, passando pela imprensa e tudo mais, imagina o pessoal tentando verificar todas essas mensagens lá na Rússia. Eles iam ficar loucos, não? Falar assim, meu Deus, sabe o que está acontecendo nesse país louco? Eu acho que eles surtariam, nós surtaríamos os russos. E a gente sempre tem que levar em conta, eu já falei isso aqui várias vezes, que os nossos dados já estão todos expostos. Seja pelo sisteminha da farmácia, que fica te pedindo CPF toda hora, ou para aqueles bancos que vazados de bancos, todos os lugares. Fintech aí, que já vazou aí os dados de todos os clientes aí. Tinha até saldo, né? Tinha um saldo que foi vazado. Foi vazado também. Junto com e-mail, CPF, endereço, telefone, Ai, gente, então nome, desconfia sempre de tudo. Outra coisa, aproveitando que a gente está falando de segurança aqui também, é a tal das etiquetas nas entregas. Quando a gente recebe entrega via internet, tudo, a gente tem que ter o hábito, a gente tem aqui o hábito de destruir as etiquetas, porque a gente não joga só fora e essa informação vai para algum lugar, né? Mas, obviamente, que essa informação ela chega íntegra até a nossa casa. Então, antes disso, por quantas mãos ela passou? Se no caminho tiver passado por várias mãos, aí não adianta muito também. Inclusive, eu acho que tem uma iniciativa agora do Mercado Livre. Não sei se a gente ainda não sabe exatamente como vai funcionar. Mas né? É tipo uma raspadinha. Acredito que é isso. Você coloca um adesivo em cima do seu endereço e você raspa ali. Aí aquilo ali cola. Você não consegue mais ver o endereço. E ali você pode tirar meio que um prêmio ali, instantâneo. Será? Interessante, viu? Eu acho uma boa solução. Vai fazer todo mundo destruir o endereço. Você tem essa preocupação aí em picotar ali a etiqueta, rasurar, rasgar a etiqueta das coisas que você recebe em casa? Ou você não liga para isso? Tá nem aí, coisas? Joga tudo fora do jeito que vem. É porque tem encomendas que chegam, e eu fico abismado com isso, que vem tudo, vem até a cor da cueca. Gabriel hoje usa vem cuecas telefone, vem o nome completo, vem o endereço, ok, CEP, aí tem telefone, e aí tem CPF, pô, tipo sanguíneo, pô, qual é, né? E a Meta adquire rede social para agentear o Moltebook. A Meta anunciou a aquisição dessa famigerada Moltebook, aí, uma rede social criada para que agentes de inteligência artificial interajam entre si. A plataforma, ou seja, o OpenClaw foi para o OpenAI e a Moltebook, que era a rede do OpenClaw, está para a Meta. Né? A plataforma funciona como um fórum parecido com o Reddit, onde agentes autônomos podem publicar mensagens, comentar e votar em conteúdos. Com o acordo, os cofundadores Matt Scritt e Ben Parr passam a integrar a Meta Superintelligence Labs, divisão de inteligência artificial liderada por Alex Wang, o ACO da Scale AI. O valor da compra não foi divulgado, não acho que valha tanto assim. Segundo executivos da empresa, a tecnologia do Moltebook permite verificar a identidade de agentes de IA e conectá-los aos seus proprietários humanos. Então tem a ver com investigação ali, né? Criando um diretório onde esses sistemas podem interagir e compartilhar conteúdo em nome dos usuários. A plataforma chamou atenção no último mês depois que posts atribuídos a agentes de IA passaram a circular amplamente nas redes sociais. Em alguns casos, mensagens publicadas na Moltebook mostravam bots discutindo a criação de um idioma criptografado para conversar sem a supervisão humana. Pesquisadores também identificaram falhas de segurança que permitiam a usuários humanos assumir a identidade de agentes e publicar mensagens em seu nome.
Investigações indicaram que, por um período, credenciais e tokens do banco de dados do serviço ficaram expostos, o que tornava possível acessar contas de agentes e publicar conteúdos como se fossem gerados por eles. Essas falhas foram identificadas por especialistas em segurança durante análises do funcionamento da plataforma. Após a notícia da aquisição, usuários também compartilharam no X posts que mostravam agentes reagindo à compra dentro da própria Multibook, incluindo críticas à concentração da plataforma nas mãos da Meta e sugestões de migração para outras redes de agentes. O problema é isso, você nunca mais sabe o quanto elas estão sendo influenciadas pelas pessoas que começaram a mexer fingindo que eram agentes. Exatamente, mas eu vi muita gente já mostrando e provando que essa coisa de uma nova religião, uma nova criptomoeda, essas coisas que foram aventadas lá dentro do Multibook, na verdade foi tudo fruto de gente que instigou ali. Instigou aí pronto. Se não você não foi uma trouxer IA, a ideia, a IA vai continuar discutindo a respeito dela, né? Não foi uma IA que assim, vamos começar a discutir coisas aqui aleatórias e tudo. Não foi isso, né? Agora, o interessante é que seria uma plataforma para você interagir, um OpenClaw que está conectado no OpenAI, um OpenClaw que está rodando o modelo local, um OpenClaw que é do Claude, outro do Gemini, e no fim, esses agentes todos estão conversando entre si ali, né, no Multibook. Exatamente, a gente fica só olhando o que está acontecendo. Provavelmente vai ficar um puxando o saco do outro, numa conversa infinita, porque com a IA você nunca para de conversar, ela está sempre querendo puxar mais assunto, e elas ficariam ali. E no fim ela termina com isso muda tudo. Tudo, isso. Agora as coisas sim vão mudar completamente. Vai sempre elogiar, porque todas as IAs fazem isso, né? Dá aquele elogio. Nossa, você tem toda a razão. Como eu não vi isso antes? É realmente... E aí eles... é só gastação de token. Só com pura bajulação. E o Cloud Code ganha ferramenta de code review com agentes. A Anthropic anunciou o Code Review. Eu tinha falado aí nas primeiras notícias, né? É um novo recurso integrado ao Cloud Code que utiliza agentes de inteligência artificial para revisar automaticamente pull requests, ou seja, fazer code review, tá? E identificar possíveis bugs antes que o código seja incorporado ao software. A ferramenta foi lançada em versão de pesquisa para usuários do plano Cloud for Teams e o Cloud for Enterprise e funciona analisando as mudanças de código sempre que um pull request é aberto. Nesse modelo, múltiplos agentes examinam o código em paralelo, verificam possíveis falhas, filtram falsos positivos e classificam os problemas de acordo com o nível de gravidade. Os resultados são apresentados diretamente no pull request, com um comentário de resumo sobre os principais pontos encontrados e observações inseridas nas linhas específicas de código analisado. Segundo a empresa, o recurso surge como uma resposta ao aumento de volume de código produzido com ferramentas de inteligência artificial, que tem ampliado a quantidade de pull requests e criado gargalos no processo de revisão tradicional feito por equipes de engenharia. A Anthropic afirma que, em testes internos, apenas 16% dos pull requests recebiam comentários relevantes antes da adoção do sistema. O número que subiu para cerca de 54% após a implementação do Code Review. Cada análise costuma levar cerca de 20 minutos e tem custo médio estimado entre $15 e $25, variando conforme o tamanho e a complexidade do código avaliado. Além de apontar erros lógicos e possíveis vulnerabilidades, o sistema também pode sugerir correções e destacar problemas que poderiam passar despercebidos em revisões humanas rápidas, algo que se tornou mais comum à medida que ferramentas de geração automática de código aceleraram o ritmo do desenvolvimento. Bom, eu acho isso bem interessante, no sentido de que ele faz essa varredura, faz essa avaliação e gera lá um arquivo para que o humano valide o que pode ou não ser feito ou o que deve ou não ser feito, né? Bom, o que me impressiona é que 20 minutos e ele está cobrando aí de $15 a $25, tá? Por review. Como são vários agentes, isso com certeza tem um custo operacional grande. Agora, resta saber se ele faz o review e se está tudo ok, $20 embora. 25, tem que saber se isso é economicamente viável, tá? Eu já vi muita gente, até agora, tentando ver se realmente a Anthropic está fazendo um dumping aí de mercado para ela conseguir. Na lista lá de ferramentas mais utilizadas por desenvolvedores, ela já passou a própria OpenAI. Então, o Claude já é mais utilizado.
Não sei se é o seu caso aqui, você pode até dizer nos comentários. Mas eu já vi gente falando que esse tem um plano desses que é de $200 e que, na verdade, ele daria acesso a você gastar tokens que, no fim das contas, custariam até $5.000 de infra para ser utilizado. Ou seja, isso é um dumping de Agora, mercado. É um dumping agressivo, né? Agressivo. Se está se ganhando 200 e está se gastando 5.000, isso não vai durar muito tempo. Exato. E aí vai chegar nessa barreira, tá bom. E quando cobrarem os 5, 6 mil, vai ser viável pagar? Falando a respeito desse custo aí por review, imagina só, você está colocando uma IA para gerar o código. Você já gastou dinheiro com isso. Aí você coloca o código dela, tem outra IA ali que vai fazer o code review, que você vai pagar por isso também. Isso à parte. Isso à parte. Aí, beleza, tudo que ela encontrou lá de erros está lá no arquivo, o que você faz? Manda outra IA consertar? Mais um custo. Depois a IA vai revisar. Cara, você pode ficar eternamente nisso daí. Vai gerar uma dependência. Vai. Querendo ou não, todo mundo vai ficar dependente. No dia que cair a IA, já era. Todo mundo vai ser improdutivo, ninguém vai conseguir gerar mais nada. Isso não é uma crítica. A gente está usando inteligência artificial o tempo inteiro no nosso canal. A gente está falando sobre várias ferramentas, mas você percebe o quanto nós estamos ficando realmente dependentes disso e o quanto isso pode ser prejudicial lá na frente. Eu acho que todo mundo sabe. No fundo, todo mundo sabe. Não quer enxergar, mas todo mundo sabe, né? E você aí que acompanha o Código Fonte TV sabe que a gente não indica nada que não tenha testado e aprovado de verdade. E quando o assunto é servidor, a nossa escolha há muitos anos é a Hostinger. Se você quer hospedar, por exemplo, landing pages ou mesmo aplicações completas, a Hostinger tem a melhor qualidade, tá? Nós costumamos usar para praticamente tudo os VPS. Só para você ter uma noção, nós temos APIs, N8N, Supabase, encurtador de links, e-mails profissionais e muitas outras aplicações que deixamos exclusivamente na Hostinger. O valor já é sempre muito atrativo e eles sempre têm promoções. Só que para quem acompanha o código-fonte e o compilado, nós temos um cupom que dá ainda mais desconto. É só usar código-fonte lá no carrinho e aproveitar. Use o link que está aqui no vídeo e veja você mesmo quanto vale a pena ser cliente Hostinger. MariaDB volta atrás em mudança e anuncia aquisição para acelerar IA. Nossa, mais uma de IA. Mais um. O MariaDB voltou atrás em uma decisão que havia gerado críticas da comunidade ao indicar que o Galera Cluster poderia ser removido de futuras versões do MariaDB Community Server. Qual seria a forma certa de falar? Galera? Não sei, porque eu só consigo olhar para essa palavra e falar galera, Gabriel. Esse é o meu problema. Então, ela é uma tecnologia utilizada para criar clusters de bancos de dados com replicação síncrona entre múltiplos servidores, permitindo que sistemas continuem operando mesmo se um dos nós falhar. Mudanças recentes no código sugeriram que dependências ligadas ao Galera estavam sendo removidas das próximas versões, o que levantou preocupações entre usuários e empresas que utilizam a edição open source da plataforma em ambientes de alta disponibilidade. Após a repercussão, a empresa afirmou que reconsiderou a decisão e confirmou que o Galera continuará incluído na série 12.3 do MariaDB Community Server. Ainda bem. Ao mesmo tempo, a companhia também anunciou planos de adquirir o GridGain, desenvolvedora de tecnologia de In-Memory Computing, ou computação em memória, usada para acelerar o processamento de dados e criadora do Apache Ignite. A proposta é integrar essa tecnologia ao banco de dados para oferecer latência de submilissegundos em aplicações operacionais. Poxa, dá para fazer isso, né? Transacionais e workloads de inteligência artificial. A GridGain também adicionou recentemente recursos voltados para IA, como machine learning em memória e busca vetorial, o que pode ajudar o MariaDB a atender demandas de inferência de IA em tempo real. Analistas afirmam que a iniciativa pode melhorar o desempenho e a escalabilidade da plataforma, mas destacam que o resultado dependerá da capacidade da empresa de integrar as tecnologias e apresentar uma plataforma unificada para clientes. Sem dúvida, se ela conseguir unificar isso daí, apresentar para o cliente, colocar esse tipo de ganho ali, seja de machine learning em memória ou busca vetorial dentro do MariaDB, vai dar uma boa diferença aí na ferramenta, né? O problema todo é que a gente está falando da versão Community Server. Então, aí é outra história. Que é utilizado, cara, para tudo quanto é tipo de uso. Eu vejo que essas adições têm que acontecer, mas numa versão em que, poxa, você precisa de coisas leves, rápidas e, obviamente, performáticas, eu não sei se esse tipo de adição pode deixar tudo mais pesado.
Acredito que não. Mas será que a gente consegue, olha só, já querendo que o pessoal crie, não um fork, né, de fato, mas que você consiga fazer a instalação com ou sem esse tipo de recurso? Aí, Sim, né, pois é. talvez dá para manter os dois dos melhores mundos. Porque essa parte já de clusterização do MariaDB também já existia antes também com o MySQL. Eu acho que isso é super útil, até porque, vamos supor, a gente tem um banco de dados standalone lá e a gente pensa, nossa, tá pesando. Ou às vezes algum tipo de transação do banco de dados pesa. Putz, o nosso insert aqui numa tabela é muito pesado. Cara, a gente não pode fazer isso no mesmo banco de dados que a gente faz as consultas, por exemplo, tá? Porque isso pesa muito o nosso servidor. E aí você começa a pensar em clusterizar. Ou você criar um master e slave, eu não sei mais se é essa nomenclatura que utiliza aí no MariaDB, mas você ter realmente vários bancos separados para você poder executar tarefas diferentes ou até pesar menos ali na hora das consultas. Para isso, eu acho que não tem jeito. É super útil e tem que ser feito realmente. Mas eu fico nessa dúvida de começar a integrar em ferramentas que já são muito populares, integrar esses novos recursos, né, que são muito populares e que pode atrapalhar ali a adoção de projetos mais simples até, né? JetBrains apresenta Air, um novo ambiente de desenvolvimento voltado para quem? Para agentes de IA. A proposta é concentrar o uso desses agentes dentro de um único fluxo de trabalho, reduzindo o cenário atual em que diferentes modelos operam em ferramentas separadas e com pouco contexto do código. Então ele está querendo criar um cursor, de repente. No Air, o desenvolvedor define uma tarefa mencionando elementos específicos do projeto, como uma linha, classe, commit ou método, e o agente vai lá, recebe esse contexto e executa a atividade diretamente no projeto, podendo operar em um workspace local, em um Git worktree ou em containers isolados. Isso é interessante. O ambiente inclui editor de código, terminal, cliente Git e ferramentas para visualizar alterações no código antes de aprová-las. A plataforma também permite que vários agentes trabalhem ao mesmo tempo em várias tarefas, enquanto o usuário alterna entre elas conforme necessário. O sistema oferece suporte a modelos como o OpenAI Codex, o Anthropic Cloud Agent, o Google Gemini e o Juni, o agente desenvolvido pela própria JetBrains. A comunicação entre agentes e editor utiliza o Agent Client Protocol, um padrão aberto criado que permite que agentes de IA se integrem a diferentes IDEs. A base técnica do Air aproveita parte do Fleet, um ambiente de desenvolvimento experimental da JetBrains que nunca saiu da fase de preview e acabou sendo abandonado como produto. Paralelamente, a JetBrains também anunciou o Tracy, uma biblioteca open source para Kotlin e Java voltada ao monitoramento de recursos baseados em IA, capaz de registrar métricas como tempo de execução, uso de tokens e chamadas a modelos de linguagens dentro das aplicações. Bem interessante esse Trace aqui, viu? Eu não reutilizaria partes do Fleet. O Fleet a gente também, na época do pré-lançamento dele, a gente utilizou, né, testou lá no código-fonte e realmente ele veio com muitos bugs. Tá bom, era em beta ainda, mas ele nunca melhorou depois disso. Abandonaram mesmo, né? Utilizava memória pra caramba. E, no fim das contas, eles queriam meio que criar uma outra plataforma em torno do VS Code, né? E o VS Code hoje é base para muitas outras dessas ferramentas, né? Como o Anti-Gravity, o próprio Cursor, né? Obviamente, cada um agora está seguindo um caminho, mas a JetBrains quis fazer isso. Eu não reutilizaria nada. Não sei, mas os juízes pegaram só ali, deram uma boa peneirada, pegaram só o que tinha de bom no Fleet, Gabriel. Pois é. Então, eu não sei se isso aí é uma requentada do Fleet para utilizar IA. Tá? Eu não sei. Deu essa sensação, né? Eu fiquei um pouco com isso. Obviamente que a JetBrains, por ser uma empresa principalmente voltada para desenvolvedores, ela tem que apresentar o melhor que ela consegue ali para essas ferramentas. Não estou dizendo que ela não tem ferramentas boas, muito pelo contrário, tá? É uma das melhores. Agora, nesse desenvolvimento do Fleet, cara, não deu muito certo. Vamos ver agora com essa nova iniciativa, se o Air aí ele vai para frente. Se o Air decola. Se o Air ele decola ou não. Agora, uma coisa é que eu acho que ela está chegando atrasada. Dá essa sensação que está chegando atrasada. Tanto o Anti-Gravity também do Google, que o pessoal, tem muita gente que está gostando, tudo, mas todo mundo achava que o VS Code era imbatível. O que as pessoas estão fazendo com o Cursor hoje está impressionante, porque o Cursor agora é realmente
voltado mais para a parte de vibe coding, de conversa, e ele faz de tudo. Ele desenha também diagrama, fluxograma, que você precisar. Né? Pois é, ele acabou sendo uma concorrente, iniciou sendo um concorrente do VS Code com o Copilot e parece que agora ele está à frente mesmo, né? Pois é, tá impressionante. Agora, o Claude também acho que está fazendo isso também. Ele faz desenhos também de diagramas. E esses dias também, eu esqueci de comentar, eles implementaram uma funcionalidade que eu achei bem interessante. Porque se você manda um agente fazer uma tarefa, por exemplo, lá que a gente estava falando do Code Review, está lá 20 minutos executando a tarefa. E nesse meio tempo você precisa perguntar uma outra coisa, eles criaram um comando para isso. É o /BTW, que quer dizer by the way. Aí você vai lá e escreve by the way, aí você faz não sei o quê, e ele faz paralelamente a sua resposta enquanto está processando outra coisa lá. Então, eu acho que isso é bastante útil, porque você fica assíncrono, você não fica precisando esperar uma resposta ali para você continuar. Você pode continuar fazendo outras coisas, né? Então, eu achei interessante isso. Mais IA. Gente, eu morde a sopra, ó. Porque agora vem assim, ó, a Amazon reforça a revisão humana após falhas ligadas a código feito com a ajuda de IA, viu? Uma sequência de falhas recentes levou a Amazon a reunir engenheiros para analisar problemas que afetaram seu site e aplicativo de compras. Então, não estou falando de AWS não, tá? Falando de Amazon mesmo. E-commerce, Em um dos episódios mais visíveis, a plataforma ficou fora do ar por cerca de 6 horas. Imagina o preju. Impedindo clientes de finalizar pedidos, acessar contas ou visualizar preços de produtos. Caramba, hein? Documentos internos apontavam uma tendência de incidentes com grande impacto nos sistemas, alguns relacionados a mudanças feitas com o auxílio de ferramentas de programação baseadas em IA. Diante disso, executivos da área técnica decidiram usar uma reunião semanal de operação para fazer uma análise mais profunda das causas dessas interrupções e revisar práticas adotadas no desenvolvimento e na implantação de código. Entre as medidas discutidas para reduzir novos problemas está o reforço nos processos de revisão antes das alterações chegarem em sistemas de produção. Mudanças feitas com o apoio de ferramentas de IA podem passar por verificações adicionais de engenheiros mais experientes e exigir documentação mais detalhada das alterações. Executivos também mencionaram a introdução de mais fricção controlada no processo de atualização de partes críticas da plataforma, além do desenvolvimento de novas salvaguardas técnicas para evitar que erros se espalhem por sistemas interligados. Após a repercussão das reportagens iniciais, a companhia respondeu afirmando que apenas um dos incidentes analisados envolveu o uso de ferramentas de IA e que nenhum deles foi causado por código escrito diretamente por um modelo. Segundo a empresa, os episódios discutidos estavam restritos à infraestrutura da loja online e fazem parte de revisões operacionais regulares voltadas a melhorar a confiabilidade do serviço. Pô, então faltou teste aí, pelo menos. Porque se deixou a loja inviabilizando finalizar pedido e ver preço durante 6 horas, não foi uma mudança pequena. Também acredito que não. E você vê, eles falam, vamos colocar mais salvaguardas, vamos proteger mais antes que o código vá em produção. São testes. Não tem muito o que se fazer. Tudo bem, você revisa todo o código, pode ter o review do sênior, do pleno, da equipe de engenharia, blá, 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 mas no final tem que ter teste, não tem jeito. E quando falhar, tem que voltar, né? Rapidamente, né? Eu acho que levar 6 horas para restaurar um serviço, no caso ali, que a gente está falando da Amazon, que, cara, tem todas as boas práticas ali, e ela também é uma das fornecedoras também de soluções para inteligência artificial. É praticamente a empresa que inventou a nuvem aí com a AWS. Então, pega meio mal, né, eu acho. De qualquer forma, se isso não está ligado diretamente, então, à inteligência artificial, foi uma falha humana de processo grande, né? Mas o que você acha que aconteceu aí? Né? Bom, eu acho que, ok, né, tentaram falar ali, não, o problema não foi da IA, não sei o que lá, mas o problema é quando você começa a ler a história, eles pegam ali, não, viu-se que tinha uma tendência de um aumento de problemas, não sei o que lá, depois do uso da IA. Pô, então tem alguma ligação ali. Não tá, para mim, completamente solto. Lembra da semana passada a gente falou da pesquisa do Alibaba, né, que deixou agentes de IA tocando um projeto mais de 200 dias, né? Foi. E no fim, cara, deu... acho que tentando resolver vários projetos, né? Pois é. Pelo menos, até o momento, sem supervisão humana, fica difícil manter projetos grandes assim, desse jeito. E
o WordPress lança ambiente privado que roda inteiramente no navegador. O WordPress anunciou o mywordpress.net, um novo serviço que permite criar e usar uma instalação completa da plataforma diretamente no navegador. Caramba! A proposta elimina várias etapas tradicionais para começar um site, já que não é necessário criar conta, registrar domínio ou contratar hospedagem. Ao acessar o serviço, o usuário entra imediatamente em um ambiente WordPress funcional que roda localmente no navegador e pode ser usado para escrever, testar ideias ou desenvolver pequenos projetos. Diferente de um site convencional, o espaço criado nesses ambientes são privados por padrão e não ficam disponíveis na internet, funcionando mais como um espaço pessoal para rascunhos, anotações, testes de plugins e experimentação antes que um projeto seja publicado ou compartilhado. A tecnologia por trás do serviço é o WordPress Playground, um projeto open source que permite executar o sistema completo em qualquer dispositivo com um clique e que já era usado para criar demonstrações temporárias na plataforma. Nesse novo formato, o ambiente passa a funcionar como um espaço pessoal permanente dentro do navegador. Os dados ficam armazenados localmente no próprio browser do usuário, sem envio automático para servidores externos, e cada dispositivo mantém sua própria instalação separada. O ambiente também inclui um catálogo de aplicativos baseados em plugins, com ferramentas como leitor de RSS, CRM pessoal e um assistente de inteligência artificial capaz de modificar plugins ou criar novos blocos dentro do WordPress. O armazenamento inicial é de cerca de 100 megabytes e o primeiro carregamento pode levar mais tempo enquanto o sistema é baixado e inicializado no navegador. Então eles já tinham uma plataforma ali do Playground para fazer meio isso. Agora, quero entender realmente se a plataforma roda inteiramente no navegador ou não. Eu estou por fora disso aqui, porque o WordPress original ainda assim é baseado em PHP, tudo. Eu quero ver como é que eles fizeram essa artimanha, ou se é uma outra versão que simula ali, que realmente roda dentro do navegador. Ou pode ser WebAssembly, sei lá, alguma coisa para poder fazer esse back-end rodar, né, do jeito que precisa. Já que é uma área justamente para você testar plugins e testar outras coisas, então ele tem que rodar realmente. Não sei se realmente parte roda online e a parte de banco de dados fica local, entendeu? Às vezes usa o local storage ou um SQLite da vida, sei lá. De qualquer forma, para mim, a usabilidade interessante é meio que como já funcionava para o Playground, né? Para você testar plugins, fazer alguns experimentos. Porque imagina você pessoalmente ter um WordPress ali para escrever. Acabei de entrar aqui, vi aqui como é que é. Ó. O banco de dados, ele usa o SQLite, que emula o MySQL. Não é exatamente o mesmo código que a gente utiliza na versão ali hospedada, tá? Tem diferenças. E aqui dá para ver também que ele utiliza aí o PHP, ou seja, a parte aí acho que está hospedada nos servidores realmente, e outra parte está local. Acho que foi isso. Aí, dessa forma, dá para usar um playground aí para você testar algumas coisas. Mais uma aí, ó, de IA para fechar. Agora só falamos de IA, o pessoal vai reclamar pra caramba aqui. Não, mentira, a gente falou do WordPress. E do ataque lá dos russos tentando o WhatsApp. Ó, mas o próximo episódio a gente vai ter que falar mais. Mais não, menos de IA. Tá difícil falar menos de IA, gente. A gente tenta aqui, viu? Mas essa aqui, olha, a IA apaga o banco de dados de produção na AWS depois de um descuido aí de um dev. Por isso que eu falei que a gente fica morde a sopra. A gente mostra uma ferramenta nova e a gente vai lá e xinga o que uma outra ferramenta fez. E a inteligência artificial fez mais uma vítima na área de infraestrutura. Durante uma tentativa de migração de servidores na AWS, o desenvolvedor Alexei Grigorev, fundador da plataforma educacional DataTalks.club, que atende mais de 100 mil alunos, decidiu usar o Cloud Code, olha, justo ele que a gente elogiou, hein? O agente de IA da Anthropic, para automatizar a unificação da infraestrutura de 2 de seus sites usando o Terraform. O que era para ser uma simples otimização de custos se transformou num verdadeiro pesadelo. Ao esquecer de enviar o statefile, o arquivo de estado inicial para IA, o Claude acabou criando recursos duplicados. Na tentativa de corrigir o erro, o Grigorev forneceu o arquivo de estado correto e pediu para a IA limpar a bagunça. Levando a instrução ali de forma totalmente literal, o Cloud Code executou o temido comando Terraform Destroy. O resultado foi a exclusão instantânea
scanne de todo o ambiente de produção, varrendo do mapa 2 anos e meio de dados valiosos, incluindo envios de tarefas, projetos, rankings e até mesmo os backups e snapshots automáticos da plataforma. Apesar desse desespero inicial, ele contou isso numa publicação lá no Substack, detalhou o que ele fez. Ou seja, é um problema de BIOS aí, né? Foi um bicho ignorante operando o sistema, mas não teve nenhum senso de responsabilidade o Cloud Code em falar, peraí... Tem certeza tem que você certeza? quer limpar toda a bagunça? Isso irá destruir. Não teve. Não teve guarda-reio nenhum aí, né? Mas apesar desse desespero total, inicial, a história teve um final feliz, ou pelo menos menos infeliz, mas deixou uma lição dura para toda a comunidade sobre confiança cega em ferramentas de código baseadas em IA. Após perceber que o cloud havia obliterado sua infraestrutura, Grigoriev precisou acionar o suporte de negócios da Amazon AWS. E aí provavelmente não foi nem IA, teve que falar com alguém, tá? Em caráter de emergência. Foram necessárias cerca de 24 horas de trabalho tenso para que a equipe da nuvem, né, conseguisse restaurar os quase 2 milhões de registros a partir de um snapshot oculto que, por sorte, não estava visível no console e sobreviveu à exclusão automatizada. Mas se tivesse lá visível, também teria sido limado. Em seu pós-mortem que viralizou na comunidade de tecnologia, o desenvolvedor assumiu a culpa pelo incidente, admitindo que confiou demais no agente ao delegar a execução de comandos, sem revisar manualmente as ações destrutivas. Agora, a nova regra de ouro para a plataforma é clara. Nenhum agente de IA tem permissão para rodar comandos diretamente no terminal. Todo o plano do Terraform exige rigorosa aprovação humana e proteções de exclusão em 2 camadas foram ativadas. Fico alerta para quem acha que IA já pode operar a infraestrutura de produção sem supervisão. Ou, no mínimo, deixar lá os snapshots lá das suas imagens de backup inacessível para as IAs. E aí, pelo menos, você consegue restaurar. Por sorte, ele tinha A AWS tinha um snapshot oculto que estava fora do radar ali. Pois do é, cloud, porque né? os snapshots dele foram todos já foram embora também. no Destroy lá do Terraform, viu? Olha isso, foi um descuido dele? Sim, Foi. mas isso coloca um alerta também. Quem pode se descuidar? Não só um desenvolvedor, mas todo mundo que estiver operando uma IA pode ter esse descuido e às vezes nem perceber. Se ela não fosse uma pessoa técnica, ela nem repararia, porque ela viria ali as coisas acontecendo e aconteceu um problema e não tem como desfazer, né? Esse é um caso emblemático, mais um dos casos emblemáticos que a gente vai guardar aí no hall de problemas, que a gente já falou, por exemplo, o OpenClaw que apagou lá toda a caixa de e-mail de uma pessoa da Meta, mas já fez um monte de besteira aí. O problema todo que eu vejo é que as pessoas querem utilizar as ferramentas, mas não tem nenhum tipo de preocupação em relação à segurança, né? Pois é, o problema que eu vejo também é a linguagem natural, né? É tudo muito lindo você conversar ali usando o seu português e inglês de uma forma natural. Limpa bagunça. Mas acontece isso, exatamente. Quer dizer limpa bagunça? Você vê, eles não vão conseguir colocar todos os guarda-reios de todas as expressões em todas as linguagens para que esse tipo de coisa de limpa bagunça não quer dizer realmente limpar todos os arquivos. Eu pergunto o que ele quer dizer com limpa bagunça. O que uma pessoa naturalmente ou saberia ou perguntaria. Aguenta aí. Que parte da bagunça você quer que eu limpe, né? Então, você tem que se A IA comunicar. não vai fazer isso. Você tem que se comunicar com a IA como se você fosse o pai dela e você estivesse ensinando ela. Você tem que ser literal nas coisas que tem que você dar diz. instruções claras. Claras, Não pode tudo ser claro. nem um pouquinho de duplo sentido aí. Já E era. aí Limpar falta- a bagunça nesse caso, ele entendeu que Falta era aí pagar. a tal da assertividade, do pragmatismo. Assim como a gente faz na hora de criar os filhos, a gente tem que falar também Pois é, bonitinho quando a o gente fala com a IA. problema é que todos nós, em linguagem natural, dificilmente, a todo momento, nós vamos ter esse pragmatismo, nós vamos ter... É normal a quantidade de problema que acontece. Nós dois estamos juntos há quase 30 anos. E ainda assim, às vezes um fala uma coisa, o outro entende outra. É. Imagina você falando isso para IA. Quando uma IA faz algo que você realmente pediu, que você gostou, você manda para ele assim, ok, funcionou, muito obrigado, ou beleza, ou BLZ, ou manda assim só um show. Ou nada, você simplesmente segue. Show, por exemplo, show. O que Show. isso quer dizer para uma Pra IA? IA. O que é show? Pois é. BLZ. Uou.
E esta semana no Código Fonte TV, nós estamos voltando aí à vida louca de sempre, depois da minha fase de doença. E tivemos um vídeo por conta disso, né, Gabriel? Depois a gente volta com força total aí. E nós justamente falamos de vibe coding, falamos daquele caso onde um engenheiro da Cloudflare, em uma semana, gastando $1.000 apenas, ele conseguiu recriar, não foi clonar, ele recriou o Next utilizando o Vite, tá? Então, ele utilizou a base de testes lá do Next para recriar e passou em quase todos os testes. E aí foi-se criado com o Vibe Coding um framework novo chamado VNext. Então, isso deu o que falar. Ele deu entrevista em vários lugares. A gente analisou aqui não só como ele fez isso, tá, em relação aos testes, tudo, mas está muito interessante. Então, eu acho que isso é uma tendência, porque a gente tem visto várias ferramentas, até o próprio OpenClaw tem várias versões já novas também, em linguagens diferentes. Acho que é uma tendência agora a gente especializar, porque eles fizeram isso porque eles quiseram usar a parte do build do Vite, que é muito boa, e o Next não dava esse suporte, e no caso deles lá, no caso da Cloudflare Workers, isso funciona bem. Então, vale muito a pena assistir esse vídeo para entender esse conceito, como é que ele fez, e que a gente vai passar a ver, eu acho, a gente vai passar a ver muito mais isso daqui para frente. Bora para os comentários, olha. Bora. O Hugo Breda disse nesse vídeo, ó, quem mais ainda ficou agoniado com essa capa do vídeo? Parece que a Vanessa estava olhando meu código. Tô olhando assim, olhando né? assim, tô de olho no seu código. Fica tranquilo, porque olha só, se eu fizer assim, eu não enxergo nada, tá? Então eu não vou conseguir ler o seu código, não. O WebMaicon disse, eu discordo que é tendência, é só empolgação igual todos nós estamos vivenciando. 1000 ideias na cabeça, tocar aqueles projetos próprios, mas não é só clonar, tem que manter responsabilidades, contratos, etc. Ponto importante, falamos sobre isso. A gente falou um pouquinho disso também lá no vídeo. Igual essa galera fazendo CRM, sistemas, site e app, sem saber nada de DevOps ou Dev, sem ter conhecimento de marketing e investidor. Acham que é só hospedar, divulgar nas redes, que irá dar certo. Nem fazem parceria para cliente piloto. Aí ele continua, ó, sem contar o desvio de core business. Esses projetos surgiram exatamente por causa disso. Para quem desenvolver, focar no desenvolvimento e reduzir tempo com DevOps. Estamos voltando aí nos anos 2000, realmente. Quando a gente usa essas ferramentas para coisas não tão triviais ou aqueles projetos próprios, para diversão, é uma coisa. Quando a gente bota isso debaixo de milhares, milhões de clientes, no caso da Cloudflare, tem que ter muita responsa, né? E outro caso também, que ele cita, a gente até fala sobre isso, a partir do momento que eles colocaram isso, mesmo estando em estado experimental, muita gente vai usar. E a partir do momento que ele ganha vida própria, e lá o próprio repositório do VNext, não tem só esse carinha lá, tem mais de 45 contribuidores, está cheio de pull requests. Agora eles têm um trabalho na mão aí gigante para manter. Para ser feito. Aí, beleza, né? Vão colher as benesses de terem criado exatamente a solução que eles precisavam, usando o Vite, mas também vão ter os malefícios, porque agora eles vão ter que manter, não contam mais com o suporte da galera do Next ali, fazendo o que era necessário de evolução no framework. Agora, tem sempre ali o lado bom e o lado ruim, né? Ou seja, agora eles vão ter que entender o que a IA gerou lá de código. Ainda tem esse pedaço. E o Krishna também nesse vídeo, a metodologia utilizada tem similaridade com a sugestão do Akita. Então, comece pelos testes. O Akita está fazendo experimentos aí, né? Eu confesso que estou por fora, tá? Eu acho que ele está mais ativo na plataforma X. Lá eu estou... Não fica tanto tempo lá? Não, a gente não olha muito, mas eu sei que ele voltou a utilizar. Não sei se ele está usando com vibe coding ou não, mas de qualquer forma, ele deve estar fazendo o certo, porque a gente também sempre falou aqui, para o uso de inteligência artificial, você tem ali os guardrails para coisas que eles não devem fazer e os testes para ele te guiar. O como fazer e aonde está certo e onde está errado, para ele ter uma noção. Então não tem jeito. As boas práticas ainda são boas práticas, mesmo utilizando IA, né? E o DJ Libertário disse, está subindo um movimento no Brasil dos vibe coding. Eles não trabalham quando a internet cai. Desculpa a gargalhada, mas eles estão reivindicando mais tokens gratuitos e de qualidade para o governo. A minha pergunta sempre sobre isso é,
Os tokens, eles estão num preço justo ou eles estão sofrendo dumping, como a gente falou na notícia lá, né? Da Pois é, Anthropic. ao que tudo indica, estão sofrendo dumping. Todas as empresas estão colocando dinheiro para que a gente utilize esses tokens. Quando esse jogo virar, vamos ver se isso de fato vai ser viável para os desenvolvedores e para as empresas que estão utilizando esse tipo de tecnologia. Então, o lançamento do Cloud Review, entre 15 e 25 dólares, eu acho que pode ser um teste realmente. Não sei se esses 4 agentes que rodam lá, paralelo, não sei o que, se eles têm esse custo realmente na hora de rodar o review, por 20 minutos. Pode ser que o custo lá operacional seja bem mais alto que isso. Mas eu acho que é um teste dizer assim, olha, se você vai usar essa funcionalidade, você vai ter que pagar por utilização. Não é mais por tokens, vamos dizer assim. Eu acho que essa conta vai chegar, é óbvio que ela vai chegar. Não é questão de ser hater ou não, se vai usar ou não. Eu acho que a gente entrou num caminho de utilizar a IA no nosso dia a dia, só que vai ter um preço. E qual é o preço que vai se pagar? Pois é, e o problema é que tudo isso está gerando o que a própria Anthropic cunhou lá no relatório dela, uma miragem de produtividade. Então, a gente tem a sensação de que está sendo super, ultra, mega produtivo, mas na hora de botar as contas no papel lá, não está sendo tão mais produtivo assim. Todas as pesquisas têm mostrado isso. Então, tudo isso vai ter que entrar na conta, né? E o André disse aqui também, mais um vídeo mais antigo, ó, que a gente fez já há muitos anos, sobre o que faz um arquiteto de software. Acho que é tema super atual hoje em dia, né? E ele botou assim, eu assistindo em 2026. E aí tem ainda o Will James no vídeo anterior, onde a gente falou sobre essa pesquisa da Anthropic, que o vídeo deu super certo aí, muita discussão sobre esse tema, né? Vídeo muito necessário para esses dias. O que mais se vê no Twitter é gente falando que ninguém mais precisa escrever e entender código nenhum. Então, está aí a Amazon com essa notícia que a gente trouxe, para provar ao contrário. Está aí o rapaz aí que destruiu o Terraform dele aí, e por sorte o pessoal da Amazon conseguiu salvar a vida dele. Ou seja, não entender nada de nada, eu acho que não é esse caminho, né? De forma alguma. E o Gustavo falou no vídeo onde nós falamos um pouquinho sobre empreendedorismo. Que vídeo legal, sou programador, atuo na área de TI e hoje eu sigo solo em um CNPJ. Mesmo com tanta tecnologia, tanta informação, ainda assim me pego perdido em alguns casos. Mas não pela falta de conhecimento, sim pela falta de experiência. E ver vídeos de outros empresários relatando suas dificuldades ajuda a ter um norte. Parabéns, podiam criar mais vídeos dando a visão de vocês, falando sobre esse tema. Abraços. Ficamos então com a sua dica, né? Nós temos alguns, mas realmente existe muito mais assunto pra gente conversar a respeito disso, né? Tem muito dev que quer empreender realmente. A verdade é que cada um tem a sua dor, tem os seus objetivos, né? Tem muita gente, por exemplo, que vai no caminho de startup. Eu tenho uma ideia, eu vou desenvolver e vou jogar para alguém assumir o risco. Sabe? A pessoa assume o risco só do tempo e quer que alguém assuma o risco de jogar dinheiro, disso que. Esse é um modelo de negócio. Não é muito a nossa praia, porque a gente não é dessa... a gente não tem esse estilo, talvez. Eu prefiro iniciar, inclusive, botando em risco o meu capital. Eu testo a ideia com no nosso recurso humano e o nosso recurso também de capital, de financeiro. Aí sim, a gente testa, aí a gente pode ir para o mercado. Cada um tem a sua dor. Não tem certo ou errado. São duas formas diferentes de começar um negócio. Não tem problema. E tem outras, né? Enfim. A gente não fala tanto de empreendedorismo no Código Fonte TV, até porque não é tanto o foco assim, mas acaba esbarrando, porque quem trabalha com desenvolvimento, trabalha com tecnologia, em algum momento, cara, vai se deparar, no mínimo, com essa dúvida. Pô, será que eu devo empreender, sim ou não, né? Ou com a necessidade de ter um CNPJ mesmo, também acontece, viu? E no dicionário do programador de ASCII, o Tiago falou assim: imprimir nota fiscal em impressora matricial, sou servidor público municipal e ainda temos isso aqui na prefeitura. Pois é, lá eu vivenciei muito meu dia a dia na prefeitura com esse tipo de impressora. Mas você aquelas assim de mas você 132. vivenciou isso na década de 90. Pois é, você tá longe aí, tá ruim pro teu lado aí. Eu destaquei esse comentário porque eu imagino a realidade das prefeituras por aí. São mais de 5 mil municípios no país. Você acha que todo mundo utiliza o suprassumo da tecnologia? Não, de forma alguma. Pois é. Como é que tá os sistemas? Você que conhece a sua prefeitura, sabe os meandros ali das tecnologias? Diz pra gente, eu quero muito esses comentários, que eu vou ler muito. Diz pra gente, se você quiser, tá? E puder.
e puder. Diz pra gente aí qual é a cidade, estado E a tecnologia. que se utiliza hoje. Incluindo hardwares tipo impressora matricial. Que tipo de impressora se utiliza? Como é que é o desenvolvimento tecnológico das prefeituras pelo país? Eu acho que é bem ruim. Tá? Deve ter uma discrepância bem grande. Não duvido. Deixa eu ler mais um aqui, agora do último compilado, foi o FabRB. Sobre o uso de tela e seus vícios entre os jovens e adultos, tem uma área que, a meu ver, vai crescer tanto quanto assuntos de tecnologia, a psicologia. Concordo, e a gente já falou sobre isso, né? Além de trabalhar na área, esse ano comecei a dar aulas de programação e robótica para estudantes entre 6 e 18 anos. Dá para ver muito bem uma galera que está caindo nesse mudinho brain rot, com a atenção mais curta. Tanto é que, para certas atividades, eu pego eles usando o ChatGPT para terminar logo as atividades que eu passo para eles. Olha isso. Então eles não conseguem fazer coisas por muito tempo. Né? O que eu fico me matutando é como esses jovens serão daqui a 10 anos e quais os impactos que teremos nessa geração, quando esse uso não é monitorado ou controlado. Simplesmente tirar o uso dessas ferramentas não dá, pois isso já está embutido no nosso dia a dia. E eu vejo que os estados precisam entrar em um consenso para pensar em algum controle sobre essas redes, pois se está difícil para nós adultos impor limites em nós mesmos, imagina para os jovens que são mais vulneráveis. Vixe, isso ainda tem muito pano para manga. Eu acho também que tem muito pano para manga. Isso está sendo discutido em várias esferas, né? Nos núcleos familiares, nos estados, até nos países já tem esse nível de discussão. E o que a gente trouxe, por isso que ele está comentando, a gente falou semana passada, num livro que eu comprei, e justamente o livro já comprova e mostra em pesquisas que essa nova geração já é a primeira geração da história, pelo menos medido, em que tem o QI menor da geração anterior. Eu acho que isso é preocupante, né? Muito preocupante, né? Para nós enquanto humanidade. E a gente vê no dia a dia as pessoas também com problemas, e não é só os mais novos, mas os mais velhos e da minha geração também, em que a gente não consegue mais se desconectar. Fica o tempo inteiro se desconectando e perde capacidade de fazer outros tipos de atividades. Interações básicas com outros seres humanos, né? Quando você vê, tá todo mundo lá, só na conversa, no chat, na rede, rolando infinitamente o feed. Então é preocupante mesmo. E olha, eu concordo quando ele falou aqui na área de psicologia, que sem dúvida nenhuma vai aumentar muito, porque você vê todos nós, incluindo todas as gerações, o quanto nós estamos muito mais frágeis psicologicamente. Então, tem jeito não. A tecnologia cresce, a psicologia cresce ali quase que na mesma proporção, se não ainda maior, né? Mais um comentário aqui, o Danilo disse, com certeza faz sentido falar sobre os efeitos que a tela faz sobre os filhos. Mais um sobre esse tema. Tem um filho de 9 anos, eu uso o app do Google, o Family Link, para controle de tempo de tela, mas sempre procuro conversar com meu filho sobre esse assunto, sempre explicando o porquê das coisas e os cuidados sobre esse assunto. Cada um tem ali a sua realidade também, com seus filhos, com a sua rotina. A gente aqui, apesar da gente estar sempre utilizando computador, celular, estar conectado, tudo, tem momentos aqui na nossa casa que a gente desconecta. Então, por exemplo, o almoço, o jantar, a gente sentado na mesa, e a gente tem o costume também de fazer jogos. Jogar Uno, Jenga, a gente tem uma prateleira aqui cheia de jogos, qualquer né? coisa desse estilo. Agora a gente está jogando ping-pong. O nosso filho mais novo vai fazer 10 anos, já está mais habilidoso. O mais velho já joga, então a gente consegue ficar jogando ping-pong. Mesa de jantar, compramos uma redinha improvisada que você encaixa lá e pronto, é o suficiente pra gente brincar ali. Mas não é tão improvisada, ela tem um negocinho. Não, então, é uma rede mesmo. É uma redinha, isso, só que ela encaixa em qualquer mesa, daria pra jogar aqui na nossa bancadinha, ó. Então, a gente tem que fazer outras atividades, fora de casa, fora de tecnologia, porque senão a gente só vai ficar ali o tempo inteiro pensando nisso. Senão quando você via, vão estar os 4 aqui, cada um no seu canto, cada um fazendo uma coisa completamente separada. O que também acontece, tá? Não vou dizer que não acontece, não. É claro que acontece. Mas pelo menos os outros momentos a gente precisa estar todo mundo unido na mesma coisa, né? Olha aqui, mais um. O Sombra aqui disse também no último compilado. Opa, mais uma vez estou participando da pesquisa salarial. Aqui na empresa, o OpenClaw foi banido. Recebemos um e-mail da matriz informando a proibição da instalação. Aí, eu acho justo.
Porque tem muita brecha ali de segurança. Então, não dá para sair confiando que cada um vai ser responsável por aquilo que está fazendo, utilizando da forma correta. Enquanto empresa, eu também acho mais seguro banir, viu? Aproveitando que ele falou da pesquisa, se você ainda não respondeu, é obrigatório, tá? Agora eu não estou mais pedindo, estou mandando. Você ir lá em pesquisa.códigofonte.com.br, vai lá, você só precisa ter uma conta do Google, é anônimo, e você preenche lá em 6 minutinhos o nosso formulário e participa da pesquisa salarial. Todo ano a gente faz, já é o 6º ano, e dessa vez, com a IA tomando conta aí de um monte de coisa, a gente quer realmente ter informações do mercado e de quem está atuando aí no mercado, ali no dia a dia, para saber como isso está sendo utilizado. Além de centenas de outros insights aí que tem lá na pesquisa, tá? Agora, como o Gabriel mandou você ir lá e responder, eu vou mandar você, além de responder, ir lá e compartilhar também com outros devs e outros profissionais da área de tecnologia, porque não é só para quem é desenvolvedor, não. Entrou lá a galera de QA, desenvolvimento de games, nós abrangemos ainda mais para realmente ter essa visão aí do mercado de TI, viu? E bora então para mais um sorteio. Para quem comentou no último episódio, já está concorrendo ao sorteio de uma camiseta do compilado, tá? Se lembre, toda vez que você comenta no episódio completo no YouTube, ou se você quiser fazer parte aí do Clube dos Compiladores também, você já está participando dos sorteios semanais, tá? Você pode ganhar uma camiseta, pode ganhar gadget, e a gente tem sorteios mensais também para todo mundo que faz parte do clube, e ajuda deveras aqui o compilado toda semana. Inclusive o compilado está chegando aqui no dia 13 de março. Deixa eu ver aqui o calendário. Daqui a pouco o compilado vai fazer 5 anos, né? 5 anos, dia 27. Começamos no dia do meu aniversário, olha só. Então estamos quase aí fazendo 5 anos no compilado. Diz aqui pra gente também, aqui nos comentários, se você quiser, quanto tempo você já acompanha o compilado. A gente tem uma noção aí. Tem muita gente que já acompanha desde o início. Desde o início, foi. E olha, tem um rapaz aqui que está assistindo desde o início. Então ele começou a acompanhar agora e está indo desde o início. Ele começou já. Pois é. Tem um que mora na Alemanha, é o Adriano, né? Esse que viaja pra caramba na Alemanha, tá sempre ouvindo a gente. Grande abraço aí, boa viagem para você, onde você esteja, tá bom? Vamos então ao sorteio. Vou carregar aqui os comentários e vamos ver quem vai levar a camiseta. Foi o Language INC. Ele disse bom dia, bom dia. Bom dia. Viu? Qualquer comentário tá valendo, só não vale se xingar a mãe. Se xingar a mãe, a gente ressorteia, tá? Essa é a regra, é simples aqui. É a única regra. É a única regra que nós temos. Olha, eu vou entrar em contato com você através do próprio comentário, você manda lá as suas informações e o tamanho da camiseta para sorteio@códigofonte.com.br. É isso aí, espero que você tenha curtido mais esse episódio. Eu curti mais uma vez estar aqui ao lado da minha princesa, da minha amada. Gabriel ainda está matando saudades. Sim. Foi muito tempo sem mim, né, Gabriel? Muito bom estar aqui com vocês também. Espero a gente se veja aí na próxima semana, mais um episódio do Compilado. Lembrando, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, tá? Se você não acompanha o Código Fonte, é outro canal. Vai lá, Código Fonte TV, se inscreve lá também e acompanhe aí os nossos vídeos semanais, tá bom? Lembrando também do nosso cupom lá, código na Insider, para você aproveitar, porque a promoção é só nesse domingo, tá? Dia 15, então tem que aproveitar hoje, 50% off, mais 10% no Pix. E também tem o link da NVIDIA, se inscreve de uma vez também, porque a conferência já começa na segunda-feira, dia 16, já tem ali o primeiro, começa justamente com o Jensen Huang fazendo o keynote dele, que é famoso, é bom que ele traz todas as novidades da NVIDIA por ali, então, não perde, tem muita coisa para você fazer aí, tá? Se organiza e a gente se vê no próximo episódio. Até lá, tchau, tchau.